pau cantou na casa de Noca. O UFC perdeu feio. O quebra-pau foi generalizado. Entre Gilmar Mendes, Cássio Nunes e Alexandre de Moraes, a briga foi feia. O pau cantou e cantou pesado. Mas antes de entrar nesse assunto, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem muita gente que é da minha época e antigamente, quando a gente nascia, a gente levava mais ou menos uns 15 a 20 dias para abrir os olhos. Olha só como os bebês de hoje, eles estão nascendo. Fala, ok. Fala. Fala, ok. Meu Deus! Meu Deus, filho, você é muito inteligente, filho. Eu não acredito. É impressionante a evolução do ser humano. O que era para ser um almoço civilizado, para tratar sobre a questão da liberdade de expressão que está sendo cerceada aqui no Brasil. André Mendonça, Cássio Nunes e até o Edson Fachin, eles tentaram avisar, mas infelizmente eles foram vencidos. Foram 8 votos a 3. Mas o bicho pegou e pegou pesado. Era para ser um almoço regado a camarão, a lagosta, a vinho importado. Enfim, do bom e do melhor. Foi quando Cássio Nunes, ele já imaginando que a instituição da censura no Brasil ia proporcionar um problema muito sério, ele falou assim: vai dar merda. Ele não disse isso, né? Mas ele pensou. Inédito sobre essa reunião, que na verdade não essa, né? Essa foi a pública. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas, no que seria um almoço, virou um almoço mais café da tarde, e o final dele foi indigesto, por conta desse personagem aqui, que lá, durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques. Vamos entender o macro. O ministro Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da Internet. E durante essa reunião a portas fechadas, me relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições no Brasil. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que, olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou uma discussão muito acalorada. Então, todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator dessa, digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Nunes Marques, então, deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. A preocupação de Cássio Nunes foi com relação a um problema institucional que ele pode ter com os Estados Unidos se ele atingir as Big Techs. Mas daí Alexandre de Moraes, ele se levantou e falou: eu que estou sendo mais afetado, eu não estou ligando, por que você vai ligar? Ele foi interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse: o senhor está se referindo à eventual sanção? Eu que sou eu não estou preocupado? Por que você está preocupado? Porque o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Cássio Nunes, ele só quis alertar. Daí, Gilmar se encheu de coragem e, como um decano da corte, ele pulou na frente e falou que isso é um discurso bolsonarista, jogando na cara de Cássio Nunes.
Neste momento, Nunes Marques disse, olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando ipsis literis, mas foi como me foi passado. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que Nunes Marques estava procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento e fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. Gilmar Mendes disse que havia ali, na fala de Nunes Marques, na sinalização de adiamento dessa decisão, que já está sendo debatida no Supremo há uma década, a intenção de agradar, de atender a um grupo político. O ministro Gilmar Mendes, repito, em tom altivo, e é o decano do Supremo. Quando tem negócio da bronca, gente, tem dois personagens que sempre emergem com muito mais autoridade. O presidente da corte, por óbvio, e o decano, que é o ministro mais antigo. Isso conta dentro da institucionalidade. Gilmar Mendes diz que o STF não vai se render às chantagens internacionais. O STF ele comprou uma briga muito feia com as Big Techs. Uma briga que ele não vai vencer. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem. Porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. O seguinte, se ameaçam, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes Marques recuou e falou, nesse caso, eu vou trazer o meu voto, peço meia hora para apresentar o meu voto e finalizamos o tema hoje, fico vencido. E acabou assim, como relatava o Felipe, 8-3. Mas teve bate-boca, discussão, altercação acalorada nos bastidores. Gilmar Mendes é aquele cachorrinho que late, mas não morde. Um jornalista português, ele encurralou Gilmar Mendes. Ele perguntou a Gilmar Mendes se ele tinha conhecimento sobre alguma intimação do Congresso norte-americano contra um ministro da corte. E se ele conhecia o Chris Smith, que foi o parlamentar norte-americano que pediu urgência nas sanções contra Alexandre de Moraes, principalmente a Lei Global Magnitsky. Gilmar Mendes escapuliu pela direita, falou que não tinha conhecimento de nada. A Guiara Branco aqui falou em recuperar a confiança no Poder Judicial. Aqui em Portugal têm-nos chegado relatos de alguma contestação ao STF, desde as eleições. Que comentário faz à intimação que o Congresso norte-americano fez a Alexandre de Moraes sobre possíveis ataques e violações aos direitos dos brasileiros? Não conheço nenhuma intimação do Congresso. Chris Smith. Não tenho nenhum conhecimento de intimação. E o Congresso Nacional americano não tem nenhum direito de fazer intimação a parlamentares brasileiros. O repórter ele foi mais adiante e perguntou a Gilmar Mendes se ele estava sabendo sobre o repórter que ficou detido no aeroporto de Guarulhos e foi questionado sobre os assuntos ligados ao 8 de janeiro, Flávio Dino e as caixinhas mágicas. Gilmar Mendes, que só tem coragem aqui no Brasil, aqui ele é valente. Lá ele baixou a cabeça e simplesmente falou para o jornalista que lamentava o ocorrido. Mas o Gilmar teve conhecimento do repórter português que ficou preso em Guarulhos e foi interrogado por questões políticas? Eu vi... Sérgio Tavares. Eu vi uma notícia de que havia irregularidade na entrada e que teria... Não foram comprovados. Mas acha normal um repórter português ser interrogado sobre o 8 de janeiro, Flávio Dino, sobre questões políticas, sobre urnas? Não conheço detalhes. Mas acha que um país como o Brasil deve fazer isso a um repórter português? Gilmar, está a vestir a pergunta. É que esse repórter português era eu. Oi? É que o repórter português ficou preso era eu, Gilmar. Lamento que tenha ocorrido.
A Lei Magnitsky também vai pegar. Depois de Alexandre de Moraes, tem o Dias Toffoli, o chorão do STF. Senhor presidente, que muito me honra fazer parte dessa corte. E tem o Gilmar Mendes. Ninguém mais acredita no STF. Até os jornalistas da Band, que eram ligados ao STF, ele soltou a mão de todos os ministros. Alexandre de Moraes colocou o Supremo num outro patamar. Antes dele, o STF era criticado por se meter onde não devia, o tal do ativismo. Agora, as críticas são mais duras e talvez já mereçam uma reflexão interna. É razoável Moraes tocar processos que não terminam, disparar ordens de prisão, bloquear perfis nas redes sociais e distribuir condenações com penas altíssimas. E agora, essa recusa do pedido de extradição feito pela Espanha de um traficante, porque a Espanha não mandou para cá um blogueiro, que é um dos quase 900 réus do 8 de janeiro. Será que a gente não corre o risco de criar dois Brasis? Um onde Moraes faz o que quer e outro onde as pessoas fazem o que Moraes deixa. É uma hipocrisia total. Você lembra quando Lula falava que o orçamento secreto era uma vergonha, era uma safadeza? E hoje, o que é que ele está fazendo hoje? Orçamento secreto, que é a maior vergonha deste país. Porque se não fosse vergonha, não era secreto. Se é secreto, tem safadeza. Se é secreto, tem safadeza. Falou em orçamento secreto e a gente falou também em corrupção, que não tem como se comparar, porque não existem níveis. É uma excrescência. Exato, não existem níveis de corrupção, né? Corrupção é corrupção. Mas o senhor mencionou o orçamento secreto, o senhor vai conseguir convencer o Congresso a abrir mão de um mecanismo que dá tanto poder aos parlamentares? Vamos. Como? Vamos, conversando com eles, tem deputado liberando 200 milhões, 150 milhões, 100 milhões. Isso é um escárnio. Isso não é democracia. Então essas coisas pode ficar certa, que nós vamos resolver. O que nós conseguimos fazer com o Congresso Nacional? Você não consegue acabar com a medida de cortamento secreto porque, sabe, você não tem maioria no Congresso para votar. E hoje eu nem sei se os deputados do PT queriam acabar com o orçamento secreto, tá? É importante dizer isso. Essa é a verdadeira hipocrisia da esquerda. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Ficar com Deus, porque eu fui!